a corrosão em tanques de óleo diesel, porque a corrosão em combustíveis, né, são bastante frequentes, e existe uma preocupação, como eu falei, bastante preocupante com relação a essa situação, porque existe uma questão do acidente, de uma explosão e assim por diante, tá? Então, vamos lá, vamos falar sobre tanques de óleo diesel. Quando eu falo tanque de óleo diesel, na realidade está falando de combustível, né? A gente sabe que os combustíveis, né, são basicamente formados de hidrocarbonetos, né? A composição química são hidrocarbonetos, então, tanto para o diesel como gasolina, né, são formados de hidrocarbonetos, né? Então, a constituição básica é hidrocarbonetos, tá? Claro que a maioria dos combustíveis, tá, também existem os aditivos, né, que são colocados nesses combustíveis. A gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, como eu falei, a composição básica do diesel são hidrocarbonetos, né, onde você tem também enxofre, tá, e o nitrogênio. Tá? E, como falei a vocês, os aditivos que são colocados nesses combustíveis. Tá? Tanto o óleo diesel como a gasolina, né, são adicionados alguns aditivos, que alguns desses aditivos, né, justamente é para prevenir a corrosão, tá? E também para melhorar a octanagem do combustível, quer dizer, o combustível ser mais explosivo, porque tem uma maior potência, maior força, né? Na hora que ela entra em combustão, né, ela consegue se expandir, né, e com isso gerar mais energia. E com isso o carro tem mais potência. Tá? Então, no caso, como o nosso tema aqui é óleo diesel, né, então a gente tem aqui os óleos diesel aditivados. Né? Esse aditivo ele é colocado em algumas situações quando ele sai da refinaria, tá? E também quando ele vai para a distribuidora. Tá? Então, dependendo do óleo diesel, esses aditivos eles podem ser adicionados na refinaria, isso quando a distribuidora já pede que seja adicionado lá, ou ela é colocada nas distribuidoras. Tá? Raramente, esses aditivos são colocados na refinaria. A grande maioria desses aditivos eles são colocados na distribuidora, porque a partir da saída dessas distribuidoras é onde você tem a marca, né, vamos dizer assim, você tem a distribuidora BR, por exemplo, você tem a distribuidora Shell, você tem a distribuidora, por exemplo, né, Shell, Texaco. Então, você tem várias distribuidoras, né, que elas colocam seus aditivos e os combustíveis levam o nome, né, dessa distribuidora. Então, como esses aditivos eles são adicionados na grande parte, ou a grande maioria, nas distribuidoras, né, com isso você ganha aí uma nomenclatura, você tem um nome, né, relacionado, né, ao combustível, devido aos aditivos que são colocados nesses combustíveis. Tá? Então, é por isso que, às vezes, você vê aí, combustível da Shell é melhor do que combustível da BR, né? Ou combustível da ESSO, né? Ou combustível da Equatorial. Então, você tem aí várias distribuidoras onde, dependendo do aditivo que é colocado, né, você tem uma qualidade melhor do combustível. Né? E alguns, né, devido à adição desses aditivos, você tem aí um preço mais elevado. Né? Então, você tem, dentro desses aditivos, né, o desemulsificante, também você tem os anti-espumantes, né, dispersantes e até mesmo inibidores de corrosão. Tá? Esses inibidores de corrosão, como eu falei, você tem vários tipos de inibidores de corrosão, dependendo da distribuidora, aí ele vai adicionar o inibidor que ela utiliza. Tá? Tanto para os desemulsificantes, o anti-espumante e também os dispersantes. Então, eles variam muito. Né?
Aí daí que você faz a escolha, né, do combustível, né? Aí o cliente chega e vê qual é o melhor combustível, dentro dessas características que ele tem, né, devido à adição desses aditivos, esses combustíveis ganham propriedades diferentes, né? Você tem um combustível que ele tem mais potência, tem aquele combustível que não suja, né, o distribuidor. Então, nesse momento, né, devido à escolha do combustível, você se adapta mais a um tipo de combustível, o seu carro se adapta mais a um tipo de combustível, porque ele rende mais, né? Alguém está pedindo para entrar? Professor, com licença. Oi. Estão pedindo para entrar. Isso. Ok. Pronto. Só foi uma pessoa? Acho que só uma, né? Ok? Então, vocês entenderam, né? Então, dependendo da distribuidora, né? Você vai ter esses aditivos colocados como combustível. E cada um deles, né? Quando são adicionados ao combustível, eles ganham vamos dizer, propriedades, ou eles ganham assim, mais potência, alguns deles, né, tem uma maior potência, eles conseguem fazer limpeza melhor no distribuidor, nos bicos de injeção eletrônica. Então, a escolha da distribuidora vai depender muito do cliente, né? O que ele achar melhor, que se adapta melhor ao seu automóvel, ele termina escolhendo a bandeira, né? Ah, eu gosto mais da Shell, eu gosto mais da BR, meu carro ele consegue desenvolver melhor usando o combustível da BR. Tá? Não é interessante que você fique mudando de posto, tá? Justamente devido a essas questões desses aditivos. Às vezes um aditivo que é colocado na BR, né, distribuidora, ela não vai se adaptar bem quando você adiciona um combustível da Shell. Né? Porque muitas vezes o que acontece? Você está com o tanque pela metade, aí, ou até menos do que isso, né? Aí você acha melhor, vou adicionar o combustível do posto tal, porque está com preço mais barato, tal, só que ele é da Shell. Né? Aí você pega o combustível da Shell e coloca mistura, né? Junto com o combustível da BR, né? Então, pode dar problema o combustível, entendeu? O carro vai começar a ter problemas, poderá ter entupimento, né, devido a esses aditivos reagirem, tá? Ou até mesmo eles não conseguem se misturar. Então, você vai ter aí várias camadas, né? Você pode ter camadas de combustível, outra pessoa pedindo para entrar. Né? Escutei um barulhinho. Ou não? Não. Então, vocês estão percebendo aí que dependendo da qualidade do combustível, né, você vai ter reações diferentes, né, o seu carro vai ter reações diferentes, devido à variedade de aditivos que são colocados dentro do combustível. Tá? Então, cada bandeira, da questão de bandeira, né, cada distribuidora vai ter esses aditivos específicos. Então, eu não aconselho você ficar misturando combustíveis, tá, de bandeiras diferentes. Sempre colocar combustíveis na mesma bandeira. Tá? Um dos componentes, né, desses combustíveis é o nafta, né? Que ele é um solvente, né, um poderoso solvente. Quando ele entra em contato com essa superfície metálica, né, porque esses tanques de combustíveis, a grande maioria dele é feito de metal, tá? Que são os mais baratos, né, vamos dizer assim. Né? Claro que tem outros que são feitos de fibra, tá? Mas a grande maioria deles são feitos de metais e revestidos com fibra. Tá? Então, o nafta, como ele faz parte do combustível, né, esse nafta está presente no combustível desde da refinaria, da hora da refinaria. Quando o combustível ele é separado, né, do petróleo, uma parte do nafta vai junto com o combustível. Tá? Quando você for estudar, tem uma disciplina, assim, para a memória, de petróleo, né, petróleo e gás, né, vocês vão perceber que na coluna de destilação, tá, lá na refinaria, você não consegue extrair um componente puro, tá?
por exemplo, querosene, gasolina, geralmente esses combustíveis que são retirados na coluna de destilação, existe um percentual de outros componentes que, com o passar do tempo, né, você vai passando em outros processos e, com isso, retirando esses componentes, tá? Para deixar o mais puro possível. Tá? Mas um dos componentes que dificilmente você vai conseguir tirar totalmente é o nafta, porque ele faz parte do combustível, ele é um solvente que faz parte do combustível. E esse solvente ele é altamente corrosivo. Né? Em contato com a superfície, né, do tanque, ele vai oxidar. Tá? E com isso, com a oxidação do material, né, do metal, que é feito com o tanque, ele vai começar a contaminar o combustível. Tá? Então, ele vai começar também a dissolver as incrustações, porque quando ocorre a oxidação, né, do tanque, né, o nafta, ele termina tirando essas incrustações, porque começa a ocorrer a corrosão, tá? O próprio nafta, ele promove a oxidação e também promove a retirada dessas incrustações. Aí começa a desprender, né, esse material que está oxidado, desprender dos tanques. Tá? Então, os principais fatores, né, que influenciam esse processo de corrosão estão relacionados com quem? Com o pH, né, e também com a umidade e também com a salinidade do solo. Tá? Claro que esses fatores eles não estão relacionados diretamente com uma só situação. Né? Por exemplo, quando o processo de corrosão está ocorrendo dentro do tanque. Né? Quando o processo de corrosão está ocorrendo dentro do tanque, os fatores que podem estar influenciando são basicamente quais são? Tá? É o pH, tá? E também a umidade. Tá? Por que o pH? Dentro desses componentes que eu acabei de falar, né, dos combustíveis, tá? Eles começam a reagir com o metal, né, com o tanque, tá? E também existe a questão da umidade. Tá? E de onde vem essa umidade? Os combustíveis eles têm uma certa umidade, tá? E também você tem as infiltrações que poderão ocorrer, tá? Devido à chuva, por exemplo. Né? Então, pode ocorrer uma infiltração e o tanque ser contaminado com água. E você tem a água na atmosfera, né? Porque você abre o tanque, tá? Para adicionar o combustível, você tem aí a entrada de ar, e esse ar existe um certo percentual de umidade. Tá? Então, com o passar do tempo, né, essa umidade ela vai se precipitando, quer dizer, a água vai se precipitando e vai caindo dentro do combustível. Então, isso leva tempo, né, vamos dizer assim, leva anos para que o processo de umidade venha a começar a influenciar, tá? E você tem aí a questão da reação química dos componentes do combustível, e você vai começar a formar ácidos. Tá? É daí que vem a variação do pH. Tá? E tem outro fator interessante também, que vai fazer com que ocorra a formação de ácidos, né? É a proliferação de bactérias. Tá? Como você tem umidade, a umidade ela é um fator que influencia na proliferação de bactérias. Então, você tem a água, e a água faz com que você tenha bactérias. Tá? Então, você tem aí a água, né, fazendo com que as bactérias comecem a se reproduzir, e também essas próprias bactérias começam a degradar o combustível. Né? Lembra que o combustível é feito de hidrocarbonetos, né, de matéria orgânica? Então, as bactérias elas gostam de matéria orgânica, então elas começam a digerir, né, o combustível, e com isso vai formar o quê? Ácidos. Né? Vai formar ácidos. E esses ácidos começam o quê? A degradar o tanque, começa a reagir com o tanque. Né? Então, você tem a nafta e tem os ácidos que são formados, né, pela degradação da matéria orgânica, né, do combustível, tá? E os próprios componentes do combustível. Então, você tem um ambiente aí praticamente muito agressivo. Tá? E se você não colocar
né? Você viu aí que logo no início eu falei que algumas refinarias, né, adicionam inibidores, né, contra a corrosão, tá? Então, dependendo da distribuidora, né, o combustível ele vem adicionado esses inibidores. Então, é por isso que, às vezes, você tem que escolher qual o melhor combustível. Claro que é difícil você saber qual combustível foi adicionado ao inibidor, né? Mas você vai de acordo com a sua experiência, com o carro, né? O desempenho do carro, né? Se o tanque do combustível do seu carro começa a enferrujar com muita facilidade, isso é sinal que o combustível que você está usando não tem inibidor contra a corrosão. Então, você começa a se afastar dessa bandeira, né? desse distribuidor. Então, é por isso que eu sugiro, né, que você use primeiro uma bandeira, quer dizer, uma distribuidora. E você vê se essa distribuidora realmente traz um combustível de qualidade. Então, com o passar do tempo, é a única maneira de você saber é com o passar do tempo. Você vai verificando como está agindo o seu carro, né, a qualidade do combustível que está no seu tanque de combustível do seu carro, aí você vai começando a escolher o melhor combustível, né? Agora é interessante, né, que foi feito um estudo lá nos Estados Unidos, né, e verificaram que 91% do tanque, né, esses tanques são subterrâneos, né, sofrem corrosão a partir do seu exterior, quer dizer, fora, né? Fora, não dentro. Quer dizer, ocorre corrosão, tá? Mas a grande maioria é fora, tá? Mas a gente sabe que esse estudo a gente não pode levar em consideração, né, com o Brasil, tá? Mas é o único trabalho, o único estudo que a gente sabe, né, que a gente tem notícia, né, foi esse trabalho feito lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu não conheço nenhum estudo, mas não vi nenhum trabalho publicado para verificar essa questão da corrosão nos tanques, né? O que a gente sabe, devido à qualidade do combustível que nós temos, né, a corrosão ela é mais acentuada dentro dos tanques. Mas também você vai encontrar corrosão fora, né? Nesse estudo que foi feito nos Estados Unidos, foi verificado que 91% do processo corrosivo se deu fora do tanque, tá? E só 9% dentro do tanque. Essa questão do percentual tem muito a ver com a qualidade do combustível, tá? Então, é por isso que, para o Brasil, a gente é questionável, tá? Então, você tem aqui um tanque interno, né, a parte interna do tanque. Realmente, você percebe que o tanque, internamente, ele apresenta corrosão, tá, mas não tão acentuada como você percebe aqui lá de fora, né, do tanque, ó. Lá de fora. Mas o processo corrosivo vai acontecer tanto na parte externa como internamente, tá? Se você perceber aqui, ó, deixa eu ampliar aqui a figura, tá? Nessa região aqui, ó, o tanque está praticamente íntegro, né? Ó. Essa parte também está íntegra, tá? Agora, nessa região aqui, ó, daqui para baixo, você percebe que o tanque está mais, o processo corrosivo está mais acentuado, né? E também aqui em cima, ó. Nessa parte do meio aqui, ó, aí deixa eu passar outra aqui, ó. Nessa região aqui, a corrosão ela está mais acentuada, né? Então aqui, ó, o processo corrosivo está mais acentuado, né? Está mais acentuado. Já nessa região abaixo, né? Deixa eu fazer aqui a parte azul, né? Deixa eu apagar aqui. Nessa região azul aqui, a corrosão não está tão intensa. Por quê? Geralmente, nessa parte que está mais embaixo, tá, o tanque, o combustível ele permanece mais no fundo, né? Quando você vai, o tanque na metade, geralmente o dono do tanque, do posto, já solicita a distribuidora, né, que vem adicionar o combustível. Por quê? Porque ele não pode deixar o tanque muito vazio. Por quê? Porque ele sabe que o combustível, né, ele vai envelhecendo, né, ele vai criando crostas, ele existem algumas partes do combustível, ele começa a se precipitar. Então,
o posto de gasolina, ele não pode deixar de forma alguma o tanque secar, porque se deixar secar, o combustível, esse que é mais velho, ele pode ir para o cliente. E quando chega no automóvel, o carro provavelmente vai ter problemas, tá? E o cliente já sabe de onde veio, né, de onde colocou o combustível e vai reclamar ao cliente, né? Desculpa, vai reclamar ao dono do posto, tá? Essa corrosão que está acima, ela é provocada pela formação de ácidos, né? Devido à degradação da matéria orgânica, lembra que eu falei a vocês que existe a infiltração, né, da água, né? E com isso você tem a proliferação de bactérias. E essas bactérias começam a degradar o combustível e nessa degradação vai formando ácidos. E esses ácidos são gases, né? Em forma de gás. E esses gases começam a subir, né? E começam a corroer, né? No caso, começar o processo corrosivo nessa parte de cima do tanque. Já aqui na parte externa, tá? A corrosão ela é acentuada devido ao quê? Devido ao tipo de solo, tá? Muitas vezes o solo ele é ácido, tá? E também você tem matéria orgânica, tá? E as bactérias também, tá? Então essas bactérias elas vão degradando a matéria orgânica que tá no solo, tá? E formando também ácidos, tá? E esses ácidos começam a entrar em contato com o tanque e começa a ocorrer o processo de corrosão, né? Então você tem a umidade, onde facilita a proliferação de bactérias, onde essas bactérias vão começar a degradar a matéria orgânica que existe no solo e formando ácidos, principalmente ácidos úmicos e ácidos fúvicos, né? E o próprio solo também tem a questão do pH, solo ácido, né? Aqui no Amazonas, né, o nosso solo é um solo ácido, né? Devido à grande concentração de matéria orgânica, né? E também você tem a questão da composição química do solo também. Tá? Um outro componente, tá, que pode estar contido, né, no combustível é o enxofre. Tá? Há um tempo atrás, eu não sei se já começaram a retirar, mas existia uma lei que já proibia, né, a adição de enxofre. Tá? Mas o problema de retirar o enxofre é que o enxofre ele é importante na composição do combustível porque ele dá uma maior octanagem ao combustível. Quer dizer, o combustível começa a dar ele consegue ter um poder de reação na hora que ocorre a combustão, né? Uma explosão. E essa explosão é mais potente, né? O motor do carro ganha mais impulso, tá? E com essa redução de enxofre, os carros começam a perder potência, tá? Então, estavam aí estudando formas de reduzir esse enxofre sem com que os motores dos automóveis percam a sua potência, né? Então, é por isso que você tem aí hoje no mercado que os carros chamam de turbo, né? Motores a turbo, que fazem com que o automóvel ganhe mais potência, justamente devido à retirada do enxofre, né? Então, no óleo diesel, você vai encontrar concentrações de enxofre, tá? Então, como eu falei, ele é indesejável, né? Como eu falei, em qualquer combustível, né? Devido também à ação corrosiva. Então, você tem aí a necessidade de ter, né, o enxofre, como eu acabei de falar, né? Mas também a presença dele não é desejável, principalmente devido à ação corrosiva. Por quê? Porque esse enxofre, né, quando ele reage, né, ou quando ele é formado devido a reação das bactérias, né? Lembra que eu falei que as bactérias começam a degradar a matéria orgânica? Então, essa bactéria vai começar a degradar, né? E quando ela degrada, há a formação de trióxido de enxofre, tá? E também de ácido sulfúrico, tá? Que são os ácidos, né? Aqueles que eu falei vocês que evaporam, né? Que vão começar a degradar, né? A oxidar aquela parte de cima do tanque, tá? E também das partes laterais do tanque, tá? Então, você tem a presença da água devido, né, como eu falei, facilita
a proliferação das bactérias, tá? E essas bactérias começam a degradar a matéria orgânica, produzindo trióxido de enxofre e, com isso, formando os ácidos sulfúricos, tá? Que são altamente corrosivos. Então, é aquilo que eu falei, né? Você tem, né, a presença de micro-organismos, né, que vão transformar o enxofre, tá? Que inicialmente ele não era corrosivo, tá? Em ácido sulfídrico, tá? Geralmente, quando você percebe, né, a presença desse ácido, você percebe devido ao odor, né, aquele odor desagradável que é típico, né, do enxofre. Tá? Então, quando é feita uma inspeção nesses tanques de combustível, quando eles abrem, né, e percebem aquele odor forte do enxofre, então isso é um indicativo que está ocorrendo corrosão no tanque, né, o aparecimento de ácido sulfúrico, né, e ácido sulfúrico também, devido à presença de água. Né? Então, houve uma infiltração de água, com isso ocorreu a proliferação de bactérias, houve a degradação da matéria orgânica, houve formação dos ácidos, e com isso a presença do enxofre. Né? Então, quando você vai fazer uma inspeção, né, nos tanques, geralmente o dono do posto ele tem uma ideia mais ou menos quando vai fazer a inspeção. Tá? Então, uma das primeiras características que ele observa, tá, é a presença do odor. Né? Então, como falei, com a presença da água, você tem a multiplicação de colônias de micro-organismos, né, que vai se alimentar do diesel, tá, e formar aquelas borras, né? As borras, tá? É por isso que é aquilo que eu falei a vocês. O dono do posto de gasolina, ele não pode deixar de forma alguma, né, reduzir muito o nível do combustível do seu tanque, porque pode ter situações em que essa borra, né, pode ir para o cliente. Então, geralmente, quando eles chegam na metade, né, do tanque, eles já chamam a distribuidora e já completa o tanque novamente. Então, essa borra geralmente ela fica embaixo, tá? Ela fica embaixo do tanque. Depois de algum certo tempo, o tanque tem que ser limpo, tá? Ele tem que ser limpo. Então, você seca o tanque, tá? Existe eu acho que eu tenho um filme aí que eu vou passar para vocês, mostrando como é feito a limpeza no tanque, tá? Então, é feita uma limpeza no tanque, tá? Justamente para tirar essas borras, tá? Fazer uma inspeção no tanque para ver como está a integridade desse tanque e poderia fazer algum reparo e voltar a trabalhar de novo com esse tanque. Né? A grande maioria desses tanques, né, eles são fabricados de aço carbono, tá? É por isso que, devido à composição desses tanques, né, o processo de corrosão ele é bastante presente, né? Por que não se faz com outro material? O problema é o custo, né? É muito caro fazer com outros materiais. Então, o que se pode fazer é o que a gente vou mostrar daqui a pouco, né? Existe um tanque, né, que agora está em desenvolvimento, existem alguns donos de posto estão começando a trocar esses tanques de aço carbono por tanques jaquetados, né? Que são tanques jaquetados? São tanques formados por fibra, dentro é formado de aço carbono e por fora ele é revestido com fibra de vidro. Tá? É um tanque mais caro, tá? Mas ele consegue preservar por mais tempo. Tá? Como, né, os estudos que foram feitos, né, lá principalmente nos Estados Unidos, verificaram que a maior causa de corrosão em tanques é pela parte externa. Né? Existe também a parte interna, mas o percentual é bem menor, então é por isso que é mais fácil proteger, né, a parte externa do que a parte interna. Tá? Aqui no Brasil existem, como falei, não existe um estudo, tá? Mas devido à adição, né, de produtos anticorrosivos, né, dentro desses tanques, isso faz com que
diminua, né? Então, esses aditivos, ele vai diminuir o processo corrosivo. Então, o que é que se recomenda, né? Recomenda que haja uma adoção de rotinas de limpeza, né, como eu acabei de falar, né, onde você tem a inspeção, né, do sistema de armazenagem, então você vai verificar como é que está a questão do tanque, né, então você faz uma rotina determinada daqui a 4 anos ou 3 anos, vamos verificar como é que está a questão do tanque, né? Então você faz uma inspeção, tá? Onde você vai desde a questão da vedação, tá? Essa questão da vedação, principalmente com relação à infiltração de água, tá? Lembra da chuva, né? Onde a água, a grande maioria da água que vai se infiltrar nos tanques vem da chuva, tá? Então, tem que se verificar, né? A tampa, né? A tampa do tanque tem que verificar se está bem vedada, tá? Outra coisa interessante que tem que se observar também é a questão dos suspiros, tá? Se eles estão desobstruídos, tá? E com isso você termina verificando a presença de água, né? Principalmente no estado de condensação, né? Então verificar se existe água, né, nas paredes do tanque, tá? Além da água que pode ser infiltrada, né, devido à vedação, né, tanto do suspiro como na tubulação que você adiciona o tanque, tá? Desculpa, adiciona o combustível no tanque, né? Então, isso tudo tem que ser observado e feito na hora da inspeção, tá? Um outro ponto importante também a ser observado é a questão do controle de estoque. Então, ficar se verificando quanto realmente tem de combustível, não deixar o nível do tanque baixar muito, tá? Devido àquilo que eu falei a vocês, né, da questão da borra, né, que ela é precipitada, né, e com isso você tem que retirar esse material para não contaminar o combustível, tá? Um outro ponto importante também é com relação a vazamento do próprio tanque, tá? Então é por isso que é feito um teste de estanqueidade, tá? O que seria esse teste de estanqueidade? Você esvazia o tanque, tá? E adiciona ar dentro do tanque, tá? E com isso você verifica a pressão, né, do tanque. Se começar a ocorrer um vazamento, é porque você sabe que esse tanque está perfurado. Tá? Então, esses testes são feitos em período, vamos supor, de 3 em 3 anos. Isso depende muito do dono do tanque, do dono do posto de gasolina. Tá? Geralmente, os fabricantes dos tanques, né, eles determinam quando é a necessidade de fazer a manutenção. Tá? Então, o dono do tanque, o dono do posto de gasolina, ele já tem uma ideia mais ou menos quando vai se fazer o teste. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Eu não sei se eu passo o filme agora, mas deixa eu ver se a próxima aqui. Tá. Não, vamos falar um pouco sobre como evitar essa corrosão, né? Como você tenta, como eu falei, evitar a corrosão, porque dificilmente você consegue fazer com que não ocorra a corrosão, você pode apenas fazer com que evite esse processo corrosivo. Com o passar do tempo, se você não continuar fazendo as prevenções, a corrosão ela vai acontecer. Tá? Então, uma das coisas mais simples que você tem que fazer é pintar. Né? Você pinta geralmente as tintas que são utilizadas são epóxi, tá? Essa tinta ela funciona como um revestimento no tanque, tá? Elas terminam sendo impermeabilizantes, né? Você evita que as bactérias, né, ou os ácidos, ou o próprio solo, né, que é meio, né, ácido, ele venha a oxidar o tanque, tá? Então, ele impede também o contato do ar, né, porque você tem a questão da umidade, tá? E também a presença da água, tá? Então, a tinta epóxi, tá, ela termina
criando uma barreira, né, evitando que esses meios corrosivos, né, consigam chegar no tanque. Tá? Então, você pode também usar esmaltes, pode utilizar verniz, selantes, né, epóxi, e também poliuretano. Então, são formas de você evitar. Tá? Você vai revestir esse tanque, né? Você tem um tanque que ele é feito de aço carbono, né? Então, você vai cobrir com várias camadas de epóxi ou de poliuretano. Então, você escolhe, né, a forma como você quer evitar a corrosão no seu tanque. Tá? Não vamos dizer assim, a forma mais barata, né, mas é que seja mais eficiente, né? Porque às vezes não, diferencia de solo para solo. Né? Por exemplo, você tem uma região aqui na região amazônica, o nosso solo é muito mais ácido do que um solo que vamos supor, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros estados. Então, dependendo do tipo do solo que você tem na sua região, aí você escolhe, né, a forma de o meio, né, a forma de você evitar o processo corrosivo, né, como é que você vai pintar, né, no seu tanque. Tá, então a gente vai falar um pouco sobre tanque jaquetado, né, que é o tanque que hoje em dia está sendo mais utilizado devido à sua ação anticorrosiva, devido à proteção que existe, né, nesse tanque, principalmente a parte externa dele, né. A grande maioria desses tanques, né, como eu falei, eles são feitos com fibra de vidro na parte externa e na parte interna de aço carbono. Tá? Então, eu vou passar o filmezinho para vocês. Tá? Eu não sei se a gente vai conseguir ouvir o som, mostrando a construção desses tanques. Tá? Deixa eu aumentar aqui. Se vocês não estiverem me ouvindo, o som do vídeo, aí vocês me avisam, tá, gente? É a empresa que fabrica esses tanques. Eles cortam a chapa, né?
fazer a questão da fibra de vidro. Técnica Cox. Gel. Ok. Esse é apenas um dos fabricantes, tá? Fabrica esses tanques. Tá? Existem vários fabricantes. Tá? Esse tanque de jaquetado, tá? Por que jaquetado? Porque existe uma camada, né? Além do tanque do aço carbono, né? Que ele é feito, né? Vocês viram aí, foi adicionada uma camada de fibra de vidro. Tá? Nesse caso, nesse tanque aí, desse fabricante, foi adicionada uma camada. Tá? Mas hoje em dia, já estão colocando camadas duplas, né, nesses tanques, tá? Para ocorrer uma proteção mais eficiente, tá? Que aí evita a questão do vazamento. Então, você tem a questão da corrosão, né, que vem de fora, tá? E a corrosão que vem de dentro, tá? Então, essa camada dupla evita tanto a corrosão que vem de fora, como também a de dentro. Se, por acaso, o tanque, né, a parte que é feita de aço carbono, ocorreu o processo corrosivo, né, ser perfurado, ele vai dar de encontro a essa camada de fibra, né, essa primeira camada. A segunda camada de fibra, ela evita a corrosão que vem de fora. Tá? Então, você tem aqui o tanque, né, essa parte, né, de aço aqui, tá? Essa parte de aço. Aí você faz nesse caso aqui, você tem, que é outro fabricante, né, onde você tem várias camadas. Essa camada verde, tá? E essa camada cinza aqui. Então, você tem duas camadas. E aqui embaixo, essa camada aqui, já é o tanque de aço. Tá? Então, esse vídeo que vocês acabaram de assistir é com uma camada só. Tá? E com isso, aí depende do dono do posto, se ele vai querer com uma camada ou com duas camadas. Isso varia muito de acordo com o solo, né? É aquilo que eu falei a vocês. Se você tem um solo mais agressivo, tá? Aí você escolhe um tanque com camada dupla. Se não é tão agressivo, escolhe só com uma camada que vai dar conta. Né? Então, ó, aquilo que eu falei a vocês, ó, você tem aqui duas camadas, uma camada e duas camadas. Tá? Quando você faz a inspeção, tá? Existe uma plaquinha, bem aqui, ó, essa parte aqui, ó, chama capinha de desgaste. Né? A capinha de desgaste. Geralmente, essa capinha é feita com um material, tá, que vai entrar em corrosão mais rápido, que seria aquele metal de sacrifício. Né? Lembra que eu falei que a gente já comentou sobre isso? Tá? É o nosso metal de sacrifício. É um metal que vai entrar em corrosão mais rápido do que o material que é feito a parede do tanque. Então, quando você faz a inspeção, né, quando você abre, aqui você tem aqui em cima você tem as bocas de vigia. Né? Então, você vem aqui, olha, tá? E vai direto aqui nessa chapinha. Se o processo corrosivo está muito acelerado, então o tanque está comprometido. Se não está, então o tanque ainda está íntegro. Então não precisa entrar no tanque, né, para verificar a questão do tanque inteiro. Né? Então você percebe o seguinte, que para cada tanque que é feito, como eu falei, são tanques duplos, né, são camadas duplas. Né? Existe uma norma, tá? A norma brasileira, né, que chama de ABNT, para cada tipo de tanque, né, porque, como eu falei a vocês, é feita uma aplicação de fibra de vidro. Essa fibra de vidro tem que ter uma espessura.
e é determinada pela BNT. Tá? Então, tanto a parte interna como a parte externa, esses tanques, né, que a gente chama de tanque primário e tanque secundário, existe uma norma, que é a BNT, que determina qual a espessura ideal para que esses tanques tenham, né, para que tenha uma segurança. Tá? Aí vem desde a questão da espessura, a questão do tamanho da boca de vigia, tá? A questão do tubo de descarga. Tá? Então, todos os componentes que o tanque é feito, né, são determinados pela norma, pela BNT, para garantir uma segurança. Tá? Então, quando esses tanques são oxidados, né, o que a gente deve fazer? Né? Então, o que se recomenda é que eles sejam o quê? Removidos. Tá? Então, muitas vezes você não tem nem como recuperar. Tá? Então, você tem que remover ele para, no caso, substituir por um outro tanque. Tá? Isso quando você não faz uma inspeção, como eu falei, tem que fazer uma inspeção periódica, né, a cada 2 anos, isso depende de cada fabricante. Né? Aí você faz a sua inspeção, para não deixar se agravar. Tá? Infelizmente, né, a corrosão ela vai acontecer, tá? Esses tanques geralmente têm um tempo de vida útil, tá? Por mais que você adicione aí uns inibidores, o processo corrosivo vai acontecer. Tá? Esse inibidor só faz com que você diminua o processo corrosivo, e com isso você vai garantir o quê? Vai garantir que o tanque tenha uma vida longa, né, antes era 5, agora passa a ser 8, a ser 10, tá? Então isso lhe garante um maior tempo de vida útil do seu tanque, quando você adiciona esses inibidores, quando você faz as inspeções, né? Então é importante que se faça isso, tá? Dificilmente você vai reutilizar esses tanques, tá? Você não pode reutilizar, até porque esses tanques estão contaminados, né? Podem até contaminar o solo também, então realmente evita-se que faça isso, tá? Existe um outro filmezinho que eu queria passar para vocês, mostrando como é feita essas inspeções, né? Vocês conseguiram ouvir o som? Ninguém me falou nada, porque ouviu, né? Consegui ouvir. Ok. Isso aqui é uma propaganda. É conectar pessoas e negócios. É criar Como escolher o teste de estanqueidade e não ter surpresas com vazamento. Então, esse é uma empresa que faz testes, né, de estanqueidade. Já aqueles testes que eu falei a vocês, de inspeção, tá, para verificar se o tanque ainda está íntegro, né, se ocorreu algum processo corrosivo ou não, houve alguma perfuração. Então, eles vão fazer os testes. Então, eu vou mostrar como se faz esse teste. Como que eu consigo detectar se há vazamento ou não em um tanque de armazenamento subterrâneo de combustível? Você vai me falar que é através do monitoramento eletrônico de estoque. Mas eu vou te dizer que você pode estar armazenando combustível e está tendo vazamento e você não identificou isso. Por isso, nós devemos realizar o teste de estanqueidade. Ensaio de estanqueidade ou teste de estanqueidade é a verificação se há vazamento ou não. A gente pode fazer essa verificação em vários equipamentos do posto. A gente precisa fazer a verificação do perfeito funcionamento das unidades abastecedoras, da unidade de filtragem, das tubulações. E, por isso, eu tenho que fazer uma verificação. Então, vai ser aplicada uma pressão negativa. E qualquer modificação que ocorra durante o intervalo de tempo, vai ser possível detectar se você utilizar a metodologia correta. A escolha da metodologia para ensaio de estanqueidade vai fazer que você não tenha surpresas como o meu cliente. Ele tinha realizado um teste de estanqueidade e porque nós iríamos realizar uma obra, eu solicitei um novo teste de estanqueidade. A segunda empresa que realizou o teste de estanqueidade, ela detectou um vazamento na boca de descarga. Mas por que o teste anterior não detectou esse vazamento? A metodologia utilizada para a realização do teste. Imagine que eu vou realizar o teste de estanqueidade e o meu tanque está cheio. Se eu aplicar uma pressão e fizer uma leitura naquele momento, eu posso não detectar o vazamento,
já que aquele contato com o líquido não vai ver pequenos furos que estão presentes ali. Agora, quando eu escolho a metodologia e garanto que o volume que está presente no tanque de combustível é baixo, ao aplicar uma pressão negativa, eu consigo verificar durante um intervalo de tempo uma variação, uma oscilação, e verificar se ele está estanque ou não. E foi isso que aconteceu. No segundo teste, a gente utilizou a metodologia e conseguiu identificar que naquele posto, aquela perda de 400 litros de diesel por mês era devido à não estanqueidade na boca de descarga. Mas isso só foi possível utilizando a metodologia correta. O ensaio de estanqueidade que você vai realizar no posto revendedor de combustíveis deve ser baseado no atendimento da ABNT 16795. Assim, você vai evitar surpresas e garantir que o seu sistema está estanque. Quando você contrata um teste de estanqueidade, você tem que fazer uma verificação. Essa empresa, ela tem credenciamento no Inmetro? Os instrumentos e equipamentos que ela está utilizando têm certificado de calibração e a calibração foi feita em um laboratório credenciado pela 17025? O certificado de calibração está válido? Esses são itens que vão garantir que a escolha da empresa está correta, ela possui os equipamentos e atende a ABNT, e o seu teste vai sair em conformidade. Pequenos vazamentos podem causar diversos danos ambientais. E este é o motivo que todo posto revendedor de combustíveis deve realizar o teste de estanqueidade. Além de atender uma norma ambiental, ele também precisa apresentar o teste de estanqueidade para o Corpo de Bombeiros, a fim de receber o atestado do Corpo de Bombeiros. Mas você deve estar se perguntando, qual é a periodicidade da realização do teste de estanqueidade? A Associação Brasileira de Normas Técnicas não determina uma periodicidade para a realização do ensaio de estanqueidade, mas o Corpo de Bombeiros, sempre que for vistoriar o seu posto, vai pedir este ensaio do ano vigente. Algumas secretarias de meio ambiente determinam instruções normativas qual será a periodicidade do teste de estanqueidade. Outras irão determinar nas condicionantes da licença de operação ambiental. Se você adquirir um posto, deve realizar o ensaio de estanqueidade para garantir que o funcionamento de todo o sistema de armazenamento de subterrâneo está estanque. O ensaio de estanqueidade é como se tirasse uma foto do seu sistema, comprovando que ali não há vazamento, que o tanque está vedado e não está havendo a perda de combustível. A gente está falando muito sobre o tanque, mas quando a gente realiza o ensaio de estanqueidade, a gente vai fazer uma verificação no tanque, nas tubulações, na unidade abastecedora, no SAMP de tanque e nos respiros. A norma também determina que você faça outros testes hidrostáticos para fazer a verificação se há vazamento em outros componentes do seu sistema, como SAMP de tanques e SAMP de bombas. Em resumo, você deve realizar o teste de estanqueidade para verificar se o seu sistema de armazenamento subterrâneo, sua tubulação, seu respiro, seu SAMP de tanque está vedado ou não, garantindo assim que não tenha um vazamento e uma possível contaminação ambiental. Você vai utilizar o teste de estanqueidade para apresentar ao órgão ambiental e ao Corpo de Bombeiro, garantindo assim a segurança do posto e de todo mundo que circula nesse... Ok. Então, vocês perceberam que existe uma preocupação, né, com relação à questão ambiental. Tá? Então, a corrosão, ela pode provocar, né, essas perfurações, né, e com isso o tanque, né, vai começar a perder combustível, porque está havendo vazamento, e com isso vai agravar o meio ambiente. Tá? Além né, você tem a questão do combustível, né, você tem a corrosão no próprio tanque, né, poderá contaminar o combustível e o cliente
vai comprar um combustível também contaminado. Tá? Então, existem normas, como eu falei a vocês, existem até os órgãos ambientais, eles se preocupam com relação ao vazamento do tanque, né? E com isso tem que ser feito o teste de estanqueidade para verificar se não tem nenhum vazamento. Tá? Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês era basicamente isso.